A gente está recebendo aqui nos estúdios da TV Jornal a Carliane Queiroz. Ela é contadora e a partir de agora vai conversar conosco sobre as mudanças que ocorreram aí em relação ao imposto de renda, né? É importante você ficar atento, é importante você ouvir bem essa entrevista para que você possa prestar as suas contas de forma correta com a Receita. Doutora, muito boa tarde para a senhora, seja bem-vinda ao nosso programa. Quais são as principais mudanças que ocorreram em relação ao imposto de renda? Olá, boa tarde. Bom, ontem a Receita Federal ela fez uma conferência para informar as principais atualizações e mudanças referente ao imposto de renda de 2025, que será enviado referente ao ano de 2024. E hoje ela já lançou a Instrução Normativa 2255 de 2025, informando essas atualizações. E, a princípio, as principais mudanças foram referente ao valor da declaração, que seria o quê? As pessoas que tiveram rendimentos tributáveis durante o ano de 2024 no valor de R$ 33.888 estão obrigadas a enviar a declaração. Anteriormente era o valor de R$ 30.639 e esse ano já passa para R$ 33.888 no ano. Ou seja, quem se enquadra dentro desse valor de 30 mil não necessariamente precisa prestar conta com a Receita. Exatamente. Agora, a partir de R$ 33.888, durante o ano de 2024, você já é obrigado a enviar a declaração. Doutora, a gente escuta muito as pessoas comentarem, né, no dia a dia, principalmente aquelas que não estão atentas a essas informações, que olha, você tem que fazer o imposto de renda quando você recebe a partir de tantos salários mínimos. Ou seja, esse cálculo não é bem feito dessa forma, né? Tem que ter atenção para que você venha de fato ter as condições específicas para fazer a prestação de conta com a Receita, não é isso? Exatamente. Durante o ano de 2024, teve uma alteração na tabela do imposto de renda, por isso que o próprio governo está tentando acompanhar essa atualização da tabela e aumentou o valor da obrigatoriedade para R$ 33.888, porque as pessoas, como sabe, todos os anos é atualizado o valor do salário mínimo, aumenta um pouquinho. Porém, a tabela do imposto de renda estava congelada, se mantinha as mesmas alíquotas e tudo mais. Porém, em 2024, eles fizeram um ajuste e, com isso, também alteraram no imposto de renda. Mas, mesmo somando 2 salários mínimos, a pessoa fica obrigada a entregar a declaração do imposto de renda. Perfeito. Quer dizer que você recebendo até 2 salários mínimos, em 2025, você tem que prestar. Já Doutora, vai ficar obrigado. Em relação aos prazos, como é que vai funcionar esse ano de 2025? O início do envio da declaração de 2024 vai se iniciar na segunda-feira, dia 17 de março, e vai até o dia 30 de maio, uma sexta-feira. Sobre isso, tudo ok. Porém, o envio da declaração pela pré-preenchida, que é aquele modelo onde com o CPF e a senha do Gov você já puxa praticamente todas as informações direto da Receita Federal, o que minimiza os riscos de você cair em malha, só vai se iniciar, só vai ficar disponível a partir do dia 1º de abril. Foi algo que chamou assim, muita atenção de toda a população. Tem gente que, de certa forma, tenta se aventurar a fazer sozinho o imposto de renda. Sim. A senhora, enquanto contadora, orienta ou não? É importante sempre ter ali a ajuda, né, o auxílio do contador. Sim, é bom sempre você ter um auxílio ou então buscar fazer cursos, buscar realmente algo especializado para o envio de imposto de renda. Inclusive, eu mesma tenho um e-book pronto, atualizado, que está na Hotmart para venda, que é referente ensinando as pessoas a enviarem a declaração do imposto de renda. Tanto para quem é estudante de contabilidade, quer ganhar uma renda extra, quanto para a pessoa que quer fazer o seu próprio imposto de renda. Então, assim, eu aconselho a sempre estudar muito antes de fazer a sua própria declaração.
E também buscar sempre o curso, ou então um contador, até para lhe auxiliar, porque também tem contadores que fazem assessoria ensinando você a realizar a sua própria declaração. Doutora, se eu não procurar um contador, eu entender como expert, eu vou ali fazer minha, meu imposto de renda, vou declarar o meu imposto de renda. E se eu acabar omitindo algum tipo de informação, o que futuramente possa vir a acontecer? Certamente vai cair em malha pela Receita Federal, eles vão constatar que falta alguma informação ou tem algum valor incorreto. Se não estiver batendo lá com os dados que eles têm, porque é importante frisar que a Receita Federal ela já tem essas informações. A gente só está lá comprovando, só colocando de checklist para eles. Mas constatando e caindo em malha, a pessoa vai ter que retificar a sua declaração, ou então ela vai ter que enviar uma comprovação das informações que constam lá. Ou seja, tem que ser algo minucioso, né, detalhado, para que não venha acontecer esse tipo de situação. Justamente. Doutora, outro ponto que eu quero comentar com a senhora, que até também gera muita dúvida entre a sociedade, é a questão da restituição. Como é que funciona, quais são os prazos, quem é que tem direito, explique para a gente. Hoje a restituição ela não teve nenhuma modificação de atualização. Então, como é que vai funcionar? A pessoa que tiver direito à restituição do imposto de renda, ela vai receber de acordo com os lotes da Receita Federal, podendo receber a partir do primeiro lote, que é dia 30 de maio, junto com o prazo que se encerra o envio, e pode ir até dezembro os prazos dos lotes. Só que o que acontece? Existem as prioridades também para recebimento. Foi uma das atualizações. Hoje, as prioridades para receber no primeiro lote, você vai receber se você preencher pela pré-preenchida da Receita Federal, se você escolher receber pela sua chave Pix CPF, se você for professor, se você for por questão de idade, de deficiência e todas aquelas outras prioridades que nós já conhecemos. E a parte das restituições de imposto de renda depende muito do tipo de despesa que você vai colocar como comprovação na sua declaração. Pode ser comprovação com despesas de plano de saúde, pode ser comprovação com despesas odontológicas, também pode ser comprovação com despesas de instrução, seja curso, seja faculdade, seja colégio, seja os dependentes, os filhos. Então, tudo isso aumenta a sua possibilidade de receber restituição. Doutora, outro ponto que é importante a gente comentar, né, aqui com a sua participação, é sobre o risco de não declarar. O que pode acontecer com o contribuinte que, porventura, esqueceu ou diz, eu não vou me preocupar com isso. O que pode acontecer com esse tipo de pessoa? Acontece muitas vezes da pessoa nem saber que tem a obrigatoriedade do envio. Às vezes ela acha que não precisa declarar e fica por isso mesmo. Aí o que acontece? O seu CPF fica suspenso. Quando o seu CPF fica suspenso, você não consegue mais fazer nada com ele. Muito menos, influencia até nas suas contas bancárias. Então, com o seu CPF suspenso, é que você vai saber que você precisa declarar o imposto de renda. E quando você for declarar, se declarar com atraso, aí você já paga multa. A multa mínima hoje está R$ 165 e pode chegar até 1% do valor devido do imposto. Muita coisa, né? Doutora, tem algum benefício para quem é antecipado, que se organiza, que manda tudo certinho para a Receita? Tem algum benefício para esse tipo de contribuinte? Se você for receber restituição, você será beneficiado de receber antes. Quanto mais rápido você enviar, antes você vai receber. Olha, tá aí. Doutora, o que a senhora pode destacar para a gente, para o telespectador, para o ouvinte, né, de informação básica em relação a essa organização na construção da declaração do imposto de renda? Hoje,
É muito fácil você ter a comprovação das suas despesas ou dos seus rendimentos pela pré-preenchida. Então, inicialmente, que você tenha direitinho a sua senha do Gov, que você acesse o aplicativo, porque quando a funcionalidade estiver disponível a partir do dia 1º de abril, vai facilitar muito as informações, porque elas já vão vir verídicas diretamente da Receita Federal. Fora isso, é você, durante todo o ano, separar as suas documentações, se você for para alguma consulta, ter alguma despesa médica ou de curso, que você peça sempre a nota fiscal no seu CPF para você conseguir colocar na sua declaração do ano seguinte. Doutora, uma pergunta até pessoal. Tem muitos estabelecimentos que solicitam ali se o contribuinte, o consumidor, quer colocar, adicionar o seu CPF. Essa prática, ela é eficaz em relação à declaração do imposto de renda? Vai me ajudar a declarar o imposto de renda ou não? Não qualquer tipo de estabelecimento. Tem que ser os estabelecimentos que estão listados lá dentro do sistema do imposto de renda. Que no caso seriam o quê? Planos de saúde, sejam notas fiscais de consultas, exames, de cursos, seja também notas fiscais que você recebe aluguel de imobiliária. Tudo isso, ok. Agora, por exemplo, vou no supermercado fazer uma compra e eles me pedem CPF. Isso já não vai influenciar no seu imposto de renda. Doutora, tem mais uma pergunta aqui do povo, participação do nosso amigo Chico Pires, ouvinte telespectador. Ele pergunta o seguinte: para quem usa o seu carro para ganhar dinheiro, ele pode usar na declaração do imposto de renda a questão do combustível, da nota de combustível? Pode. Se você é Uber, táxi e você é comprovado que você usa o seu meio de transporte para receber dinheiro, lá vai entrar como dedução do imposto de renda. Ou seja, pode até garantir para você diminuição no valor do imposto a pagar. Todas as suas despesas, seja despesa com manutenção do veículo, seja despesas gerais de combustível, porque os aplicativos que você usa para trabalhar, como o 99 ou Uber, eles já disponibilizam um informe hoje em dia com todas essas informações de despesa e também das suas receitas. Isso acontece muito também nos aplicativos de planos de saúde, né, doutora? A gente entra no aplicativo, ele já tem ali uma declaração meio que automática, né, da movimentação que é feita dentro daquela empresa, né, do plano de saúde. Mas, doutor, eu queria perguntar para a senhora também, para a gente finalizar, em relação ao idoso, ao aposentado, tem alguma diferença em relação a essa declaração? Eu não sou mais ativo na sociedade, estou ali aposentado, mas eu tenho que prestar conta, eu tenho que declarar o imposto de renda. Existe alguma diferença? Existe. Hoje, os aposentados, no caso, mais de 65 anos, eles têm direito a uma parcela isenta. Ou seja, se você recebeu ali um rendimento durante o ano de 2024 de R$100 mil, você vai ter direito. Desses 100 mil, 24 mil será isento e só o restante será tributável. Então, todos acima de 65 anos, eles têm direito a essa parcela isenta de 24 mil. Inclusive, nos informes de rendimento do INSS, para a declaração, ele já vem separado os dois valores, o que é isento e o que é o tributável. Tá certo. Conversamos com a doutora Carliane Queiroz, que é contadora, destacando aqui para a gente importantes informações em relação às novas regras para o imposto de renda, para a declaração do imposto de renda aqui no nosso país. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Sinta-se à vontade a retornar outras vezes aqui.